Eu quero só que os irmãos entendam uma coisa. O que nós pregamos é que Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele nos deixa algo, é para que a gente entenda que Ele está no controle. O problema do engano é que tira o controle da mão de Deus e dá na mão do homem. O problema do engano é que ele quer agradar ao homem e não quer agradar a Deus. O problema do engano é que o engano quer fazer a vontade própria do ser humano e não quer fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus é se sujeitar a Ele. O engano tira o homem de se sujeitar a Deus e ele se sujeita a Ele mesmo. Porque isso agrada o seu coração. A pessoa que está enganada, ela está enganada não porque ela não quer conhecer a verdade, mas porque ela quer que aquilo agrade, facilite, seja prazeroso para ela. E por isso nós temos visto grandes e quantidades de profetas mentindo. Por quê? Porque agrada pessoas. E elas vão, e elas querem ouvir os agrados deles. Porque parece verdade, mas é mentira, é engano. Vocês já viram aquele comercial? Isso é para os antigos. Só para o pessoal assim da idade, deixa eu ver assim, do Rafael, comercial antigo. Já viram aquele comercial? Coca-Cola é isso aí? Não tem sabor como este aqui? É demais. Refresca muito mais. É demais. Como que é feita a propaganda da Coca-Cola? É demais. Refresca muito mais. É alguma mentira? Para quem gosta de Coca-Cola, Coca-Cola é demais. É mentira? Não, é uma verdade. Mas o que tem na Coca-Cola? O comercial é um engano, porque aquele negócio faz um mal desgraçado. Entende o que eu quero falar para vocês? Isso é um engano. Vem com coisas que parecem verdade. E na verdade, é verdade. Mas não é a totalidade da verdade. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que nós pregamos? Eu queria trazer algo para que os irmãos entendessem. Essa é a Bíblia que nós lemos, correto? É a Bíblia que nós lemos. Essa é a Bíblia que nós dizemos assim, eu sou cristão e sou guiado pela palavra de Deus. Não é assim que a gente fala? Ela é a única regra de fé e prática dos crentes. É esse livro. Você, eu e você, alguma vez fizemos isso? Você tem uma maneira de agir, uma maneira de proceder. Você foi buscar na Bíblia se aquilo que você está fazendo é verdade. Você deve continuar procedendo daquele jeito. Você canta de uma forma. Você tem um jeito de tocar de uma forma. Você tem um jeito de falar de uma forma. Você e eu fomos buscar na Bíblia se a forma com que a gente age de verdade é o que Deus quer para a nossa vida. Nós recebemos dons espirituais. Recebemos, isso é direto para a gente. Nós recebemos dons espirituais. E a gente usa dos dons espirituais. Fomos selados pelo Espírito no dia da nossa conversão. Batizados por Ele no dia da nossa conversão. O Senhor nos encheu com o seu Espírito. E Ele deu a nós a operarmos no corpo segundo a vontade dEle. Nós temos um ministério. Mas você, alguma vez, obedeceu ao que está escrito, segundo o dom que Ele te deu? Eu estava analisando, e eu faço isso. Eu olho assim, meu Deus do céu. Quando eu olho para o meu ministério pastoral e leio o ministério pastoral na Bíblia, eu vejo que eu preciso acertar muito. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o espelho. A Bíblia é o livro que eu preciso usar como regra, fé e prática na minha vida.
Quando eu olho para a minha vida, eu preciso olhar para a vida de Jesus. Quando eu olho para o que eu faço, ou para o que eu vou fazer, ou para a decisão que eu vou tomar, se eu sou um crente verdadeiro, eu vou procurar na palavra aquilo que Ele quer para a minha vida. Qual a decisão que eu tenho que tomar? E aí eu vou revelar um negócio para vocês muito mais importante. Ela não vai favorecer a você. Ela não vai me favorecer. Sabe por que ela não vai favorecer a nós? Gente, entenda com o maior carinho que eu vou falar para vocês. Eu quero que a gente cresça em nome de Jesus. Não é a palavra que as pessoas gostam de ouvir. Eu não sou artista. Quando a gente fala a verdade, e até os homens de Deus hoje que você vê na mídia, você não vê um volume de curtidas ou de compartilhamento quando esse homem fala a verdade. Sabe por quê? Porque o pecado não agrada ao coração de Deus. E a Bíblia condena o pecado. E quando eu abro a Bíblia para pesquisar o que está no meu coração, se é justo diante de Deus o que eu faço, e ela me reprova, ou eu fecho e não quero ver e continuo agindo do jeito que eu quero, dizendo que amo a Deus, ou então eu me arrependo e digo, Senhor, quero aprender mais. Sabe por quê? Porque é o livro de regra, fé e prática dos cristãos. Para tudo. Casamento, namoro, noivado, emprego, saúde, desespero, angústia. Para o pastor, para o diácono, para o evangelista, para o crente e para o não crente. Ela ensina. Não quer ser enganado? Quer viver fora do engano? Está aqui. Pastor, eu não conheço grego, eu não conheço hebraico. Se você olhar uma coisa que você não entender, você pode buscar e continuar a buscar na Bíblia, que você vai entender mais para frente. Porque a Bíblia responde. Ela mesmo diz, ela mesmo dá a resposta. Ela mesmo fala dela mesmo. Ela mesmo diz aquilo que parecia não estar bem audível. Sem você conhecer o grego e o hebraico. Sem conhecer a história, sem entender o que aconteceu no passado, você olha, se você é um crente que ama a Deus, você vai olhar o novo e o antigo, e você vai ver que eles se completam e que eles levam para um lugar só, para Jesus Cristo, para amar o Senhor Jesus, para andar conforme a sua vontade. E aí eu começo a olhar o que eu faço, sendo ministro, sendo pastor, sendo membro, sendo só uma dona de casa, ou um trabalhador comum, um tocador de guitarra, bateria, seja lá o que for. Você vai olhar e vai dizer, me rendo à tua vontade. O crente sincero precisa fazer isso. Mas pastor, todo mundo está fazendo assim. Pastor, mas todo mundo vai para esse lado. Pastor, nós precisamos atualizar a Bíblia, porque senão não vai agradar as pessoas. As pessoas não vão vir. Sabe por que não agrada? Porque as pessoas acham que o mundo precisa evoluir. O mundo precisa evoluir porque nós estagnamos. O mundo precisa evoluir porque nós... É mentira, o mundo não está evoluindo, o mundo está caindo, as pessoas estão morrendo mais cedo. A evolução não existe. O Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Quando os cientistas olham para as obras dos homens do passado, eles ficam espantados com coisas que eles faziam, que até hoje eles não compreendem como eles chegaram àquele entendimento. No passado, hoje nós temos uma parafernália digital para a gente poder fazer cálculos. Eles não tinham, porque a criação foi feita perfeita. E por causa do pecado foi destruindo. Existe essa palavra e evoluindo? Não existe, né? Porque foram desevoluindo.
ou sei lá, foram decaindo e está cada vez mais. Não permita no teu coração alguém dizer alguma coisa contrária a isso. Porque o que Deus tem para você na Escritura é perfeito. Mas não vai atrair jovem. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós estamos no tempo da apostasia. Apostasia. Abre comigo. Gálatas capítulo 1, do 6 ao 10. Olha o que Paulo está dizendo naquela época em que a apostasia não é como hoje. A partir do versículo 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está olhando para os Gálatas e algumas pessoas estão introduzindo coisas que não precisa na igreja. Estão falando coisas que não precisa na igreja. E Paulo está admirado. O que está acontecendo com vocês? Não foi isso que Deus pregou? Não foi isso que Jesus falou? Não é esse evangelho que eu falei para vocês? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que transtornam o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo, ainda que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Não tem nada a acrescentar. Paulo está dizendo que o que eu recebi de Jesus e dei para vocês, acabou. Não tem nada a acrescentar. Não ouçam os malditos. É assim que Paulo chama, anátemas. Não ouçam os malditos. Todas as vezes que tentam deturpar aquilo que já foi estabelecido, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, e agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que diz aqui. Olha o que o Espírito de Deus diz a nós. Mas o Espírito já disse para vocês com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, é o próprio Deus falando com Paulo. Diz assim, expressamente diz, Deus está dizendo, o Espírito dele que habita em mim está dizendo, que nos últimos dias apostatarão, negarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Vocês veem isso hoje? Que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim. Chegamos? Diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde o evangelho, que é puro, está sendo mudado para o evangelho do ame a si mesmo. Hoje você tem dificuldade
de falar a verdade. Eu gosto de assistir alguns vídeos que falam sobre religião, e quando a gente vai assistindo, eles vão nos dando opção de ver outros. E estava lá, veja o que esse homem fez, olha que lindo. Tinha um bar lotado, um forrozão rolando, músicas obscenas, tudo de bebedeira acontecendo naquele lugar. Você sabe que o lugar desse é lugar de traição, é lugar de prostituição, é lugar de mentiras e outras coisas mais. Drogas e um monte de coisa. Os músicos pararam de tocar. Quero convidar um amigo meu agora, porque ele vai falar algo para vocês muito importante. E o homem pega o microfone e começa a falar palavras de ânimo para aquele pessoal. Eu não vim atrapalhar o forró de vocês. Não. Quando eu acabar, eu quero que vocês continuem. Eu vim dizer para vocês que Jesus é bom. E Ele sara o coração. Eu sei que algumas pessoas aqui estão com mágoas, algumas pessoas sofreram traições, algumas pessoas foram decepcionadas, algumas pessoas sofreram abusos de vossos pais. Mas eu quero fazer uma oração para abençoar a vida de vocês. A prostituição, a bebedeira. Sabe que evangelho é esse? É o evangelho do engano. Porque ele é bonito, mas ele não salva ninguém. Sabe por que se aquele homem tivesse chegado ali na frente e falado assim, isso que vocês estão fazendo é pecado. Você sabe quem fez isso? João Batista. Isso que vocês estão fazendo é contra a vontade de Deus. Sabe quem fez isso? Paulo. Isso que vocês estão fazendo, estão aborrecendo a Deus, isso é pecado. Sabe quem fez isso? Os apóstolos. Sabe quem não faz isso? A igreja. Sabe por que a igreja não faz isso? Porque tem medo. Porque a primeira coisa que as pessoas iam fazer é atacar a cerveja na cabeça dele. Mas esse é o evangelho da mentira. É o evangelho do engano, porque não leva ninguém à cruz, não leva ninguém à salvação. É para amolecer o coração do indivíduo. Ele depois ainda disse, está vendo aquela igreja ali do outro lado? No dia que vocês quiserem, ainda pode ir lá para a gente orar pela vida de vocês. Esse é o evangelho de maldição. Não tira ninguém do pecado. Não é bíblico. Não é bíblico. Jesus não pregou, vem para cá, eu vou resolver os seus problemas. Jesus, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve ajudar pessoas que estão com problemas sentimentais. Não estou dizendo isso. Tem alguém que teve um problema, a gente ajuda, mas eu preciso ajudar revelando a verdade a essas pessoas. Qual é a verdade? Que está todo mundo num parque de diversão e amanhã Jesus vai levar todo mundo para o céu? Não! Que é algodão doce a vida? Não! Que a vida é assim por causa do pecado. E o mundo foi condenado por causa do pecado. E as pessoas estão indo para o inferno por causa do pecado. E que Jesus Cristo veio para tirar o pecado daqueles que se arrependem. Mas como vão se arrepender se a gente quer massagear o ego das pessoas e não quer falar a verdade? Mas pastor, a pessoa sofreu. Ninguém está tirando o sofrimento daquela pessoa, mas ela precisa entender a verdade. A verdade é que salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer continuar no erro? É o inferno. E eu não posso pregar outra coisa. Imagina eu pregando outra coisa. Para animar os irmãos, vem para cá e eu vou dar um revelamento. E amanhã na tua casa vai dar tudo certo. Sem dizer para você que se você não se arrepender, a tua vida é inferno. Procura em algum lugar na Bíblia quem pregou diferente. Porque nós entendemos essa noite que é o meu livro de regra, fé e prática. E eu sei que essa Bíblia não pode ser atualizada.
Se ele é o livro de regra, fé e prática, eu tenho que ver como os homens da Bíblia pregaram e seguir o exemplo deles. Não é isso? Onde está o teu coração? Onde está a tua mente? O engano de Satanás não é o chip. O engano de Satanás é que você o adore. Que você não adore a Deus. E 90% do mundo vai adorar Satanás, ao anticristo. Não vai adorar a Deus. Vai gostar do governo dele. Do governo do mundo. Do sistema do mundo. E não do governo de Cristo. Sabe por que ninguém vai gostar do governo? 10%, vamos dizer, você bem legal, vou falar que 10% vai gostar do governo de Cristo, porque vai ser igual no tempo de Noé, aquela multidão de gente não queria saber de Deus. Só 8 pessoas entraram na arca. Vocês acham que vai ser diferente. Mas vocês imaginam aquele homem com o poder de sinais e prodígios de mentira, enganando todo mundo, trazendo coisas mirabolantes e trazendo paz às pessoas, coisas boas, que aí só você vai ser contra? Só você vai dizer você é o diabo? E aí, como é que vai ser? Não vai adorar ele não? O mundo todo adora, só você não adora? E aí você tem que escolher hoje quem vai servir. Porque o nosso tempo é de peregrinar por aqui. É de passagem. A casa de conforto pode ser que para gente, para aqueles que não querem adorar Satanás, pode ser que perca. E aí você tem que escolher. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo, não tem outro evangelho. É esse. Olha só o que Paulo diz, olha só. 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 8. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um homem sábio, ele diz: sabe como que eu fui para o meio de vocês? Sem palavras sublimes, maravilhosas. O que eu falei para vocês? Cristo e este crucificado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Jesus morreu pelos seus pecados. Versículo 3. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas Paulo, quando estava pregando, ele não ficava massageando o ego das pessoas. Ele estava revelando o poder de Deus. Ele estava falando da verdade que nós precisamos conhecer. Era o que Paulo estava dizendo. Paulo não estava inventando coisas. Paulo está dizendo que a vida que você está vivendo, vamos viver, vamos ter tribulações, vamos ter tempestades, vamos ter bonança, vamos ter paz, mas vamos ter tribulações, vamos ter tempestades. A nossa vida nesse mundo é assim. Mas o que nos tira do mundo? É falar para você que você vai ser rico eternamente? É falar para você que o que você passou no passado vai sumir da sua mente? É falar para você que acabou os seus problemas? Não! É falar para você que esse mundo está acabando e que Jesus Cristo está voltando e que você precisa estar nele, porque no dia que ele voltar, acabou, não tem mais chance. Olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, Espírito com letra maiúscula, quer dizer de Deus, e de poder. Ele está falando que do Espírito, porque não é dele, e do poder que vem dele e não de Paulo.
Isso é que ele está falando. É porque as pessoas, quando veem esse final desse versículo, dizem assim: está vendo? Não é com a Bíblia, é com oração de fogo, é com falar em línguas. Não, não está falando isso, não. Ele está falando que vem dele. O poder vem dele. Porque Paulo pregava a Cristo e este crucificado. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que é a sabedoria dos homens? É as coisas do mundo, são as coisas daqui, são coisas que vocês sabem, são coisas que nós com o tempo aprendemos. A gente vai ficando velho, caduco, mas a gente vai ganhando experiência, não é verdade? A gente fala algumas coisas para os filhos que eles só vão compreender depois, porque nós amadurecemos e eles não. Mas depois eles vão amadurecer e vão fazer a mesma coisa com os filhos dele. E por quê? Porque a gente vai ganhando maturidade, sabedoria humana, entendimento. Mas não é isso que eu quero passar para vocês. Não é isso que eu vim trazer para vocês. Sabedoria humana, eu aprendi, eu entendi. Mas o que eu vim trazer para vocês é que o mundo não conhece essa sabedoria, que é Cristo, que nos tira do mundo, que nos revela algo que ainda não conhecemos, mas que Deus tem nos revelado. Olha o que ele diz, versículo 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quando vem aqueles que têm muito entendimento e conhecimento, Paulo fala sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Eu fico vendo algumas entrevistas aos crentes, aos pastores, e o medo que esses camaradas têm. E eu oro por mim, para que eu não tenha medo. Imagina chegar no meio de uma plateia ou de alguém e mentir para ela quanto à palavra. Ou falar meia verdade é mentira completa. Ou tentar manipular para agradar um grupo de pessoas ou outro para não ofender. A palavra não ofende. A verdade não ofende. A verdade esclarece. Quem se sente ofendido porque não quer ouvir a verdade. Isso é o Evangelho de Cristo. Hebreus capítulo 3, do 12 ao 14. Vede, irmãos, que nunca entra isso na cabeça de todo mundo, nunca, irmãos, que nunca, estão ouvindo, né? Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que é um coração mau e infiel? É aquele que não ouve a Deus, que ouve só o seu coração, e só faz os desejos que estão dentro de si, para agradar a si mesmo. Este é um infiel. Que não haja isso em vocês, nem em mim. Nunca. 13. Antes exortai-vos. Quando se fala em exortai-vos, está falando eu e vocês, um ao outro. Você está vendo o irmão sendo infiel e mau, se apartando de Deus, exorta-o. Nós somos omissos. Eu sou omisso. Eu vou deixando a corda, e vai, e dá corda, até que eu acorde para orientar. Não, nós precisamos exortar os caducos, que estão sendo infiéis, que estão com o coração mau, que estão dando as costas para Deus.
Versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama agora, é hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Como que a gente foge do engano? Nos exortando. Como que a gente foge do engano? Não fazendo a nossa vontade, mas olhando para este livro dizendo: Senhor, o que está escrito aí que pode mudar a minha vida? Olha o que eu estou fazendo. Senhor, devo fazer? É assim que devo agir? Esse pastor que está aqui na frente, Pai, segundo as Escrituras, segundo o que eu vejo na Tua palavra, está correspondendo ao que o Senhor pediu? O crente fiel precisa fazer isso. Não pode ser enganado por pessoas, nem deixar que o pecado o engane. Sabe qual é o maior pecado hoje em dia? É as pessoas acharem que elas não têm pecado. É achar que elas cometem pecado e se tornam pecadoras. Falei um palavrão, estou pecando, virei pecador. Aí confessa para Jesus, deixa de ser pecador. Aí daqui a pouco solta um espirro pecaminoso. Pá! Meu Deus, me tornei pecador. Gente, nós não cometemos pecados para sermos pecadores. Nós somos pecadores, por isso cometemos pecado. É muito diferente. Quando olhamos para Deus, nós não nos arrependemos porque falamos um palavrão somente. Nós nos arrependemos porque nós somos pecadores. Deus, pequei contra ti. Por quê? Porque sou pecador. Eu não sei acertar o alvo, eu não consigo andar no caminho. Por isso que o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações, para que o Espírito agora nos conduzisse à verdade, através do seu Evangelho, e não através das palavras lisonjeias de profetas falsos, enganadores, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E estão fazendo muitos de loucos também. O Evangelho da verdade não é atraente a muitos, a poucos. Eu espero que os poucos que estão aqui amem a verdade, estejam na verdade, vivam a verdade, anseiem em buscar a verdade. O pastor falou esse monte de coisa. Os textos estão no grupo. Eu vou ler de novo. Eu quero ver se é verdade o que ele falou. Mas eu não vou só ler aqueles textos, não. Eu vou procurar outros textos também, para saber se é verdade o que o pastor falou. Eu ouvi um negócio lá naquela televisão lá, do cara falando. Esse é o livro que não pode ser atualizado, mas ele renova o meu coração e o seu coração. Para alguns, história em quadrinho. Aliás, história, né? Só falta os quadrinhos, os desenhos. Para alguns, não quero, repudio. Para outros, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, disse Davi. E que seja esta palavra do seu coração também. Guarda no coração. Aqui um livro comum, cheio de letras. Aqui um livro que traz vida, porque o autor ensina e mora dentro.